Os antigos egípcios construíram um dos maiores impérios da história e, mesmo enfrentando muitas dificuldades, conseguiram manter a soberania sobre quase todo o vale do rio Nilo. Mas a África é um continente gigantesco e era habitado por muitos povos diferentes, e alguns deles desejavam conquistar as terras férteis do Egito. Reinos e tribos vindas da Líbia, Síria e Turquia constantemente entravam em guerra contra o Egito, mas havia um povo cuja tenacidade e coragem amedrontava até mesmo os poderosos egípcios. Os núbios foram um antigo povo africano que viveu na região da Núbia, onde hoje fica o Sudão. O povo núbio já habitava aquela região por muito tempo. Provavelmente, desde o ano 3100 a.C. já haviam aldeias núbias formadas ao longo do rio Nilo. Durante boa parte de sua história, os núbios não desenvolveram nenhuma forma de escrita. Por conta disso, grande parte do que sabemos sobre eles vem de registros deixados pelos egípcios. A Núbia era uma região rica em veios de ouro, pedras semi-preciosas, madeira de ébano, incenso e marfim. Tamanha abundância de recursos incentivou os egípcios a invadir aquela região em busca dessas matérias-primas tão preciosas. Os núbios resistiam como podiam contra as invasões egípcias, mas eram militarmente inferiores e foram cada vez mais empurrados para o sul. Devido aos vários períodos de instabilidade no Egito, os núbios conseguiram se organizar e montar defesas eficazes, e durante os períodos de paz, os núbios e os egípcios comercializavam e compartilhavam diferentes conhecimentos. Durante o reinado do faraó Tutemés I, a Núbia fazia parte do Império Egípcio. No entanto, este domínio logo desmoronou, e os núbios se organizaram em um reino unificado e fundaram a cidade de Napata para ser sua capital. Os núbios, então, fundaram o reino de Kush, que futuramente se tornaria uma respeitável potência africana. O termo reino cuxita veio dos egípcios, que chamavam a Núbia pelo nome de Kush. O fundador deste novo reino foi um líder tribal chamado Alara, que se tornou rei de todos os núbios. Com o reino cuxita estabelecido, os próximos passos era garantir sua defesa e economia. E para isso, os sucessores de Alara fizeram um bom trabalho, fortalecendo o reino e expandindo seus domínios. Os cuxitas passaram a fazer comércio com o Egito através do Nilo e estabeleceram contato com reinos árabes de Nabatéia e Sabá. A fama e a riqueza dos cuxitas se espalhou. Seus líderes, sacerdotes e até mesmo animais de criação, como cavalos, estavam sempre adornados com peças de ouro e rubi. Com o passar do tempo e devido aos períodos de instabilidade no Egito, os cuxitas passaram a conquistar cidades egípcias, e até mesmo a gloriosa cidade de Tebas foi tomada. No auge de seu poder, sob o comando do rei Pie, o Egito foi totalmente conquistado pelos cuxitas. O rei Pie se declarou como sendo campeão, a serviço do deus Amon, e junto de seu exército guerreou por mais de um ano contra diversos líderes egípcios e derrotou todos aqueles que se opuseram a ele. Essa fase da história cuxita e egípcia ocorreu durante o terceiro período intermediário do Antigo Egito, que começou por volta do ano 1070 a.C., também sendo historicamente conhecida como a Dinastia Núbia, ou a Dinastia dos Faraós Negros. O convívio entre egípcios e núbios trouxe casamentos entre a nobreza dos dois reinos, e ambas as culturas passaram a influenciar umas às outras nas questões religiosas e sociais. Após consolidar seu domínio sobre o Egito, o rei Pie retornou para a cidade de Napata, capital do reino cuxita, deixando seu irmão e sucessor para governar o Egito e suas cidades. O Egito ficou sob domínio cuxita até o ano 652 a.C., e somente enfraqueceu por conta das invasões assírias que conquistaram quase todo o Egito. Essas invasões trouxeram ainda mais instabilidade para as terras egípcias. Os assírios eram guerreiros temíveis, muito superiores na área militar, e já faziam uso de armas e armaduras feitas de ferro.
além de utilizarem armas de cerco e uma cavalaria bem treinada. Os governantes cuxitas tiveram que recuar de volta para a cidade de Napatá e algum tempo depois fundaram a cidade de Meroé, mais ao sul. Meroé se tornou a nova capital do reino cuxita, e os soberanos cuxitas passaram a adotar os costumes egípcios de erguer pirâmides, sendo sepultados após sua morte em pirâmides construídas nesta cidade. Foi bem durante esta época que os cuxitas começaram a desenvolver sua própria escrita, que é chamada de escrita meroítica. O historiador grego Diodoro Sículo relata que os reis cuxitas reinavam até receberem uma ordem dos sacerdotes do Templo Dourado, dizendo que eles deveriam cometer suicídio e passar o poder adiante. Este costume estranho perdurou até o reinado de um líder chamado Ergamenes, que, diferente da maioria de seus compatriotas, foi um homem que foi instruído com professores gregos e aprendeu a filosofia grega. Quando Ergamenes recebeu a ordem de cometer suicídio, ele ficou furioso e mandou seus soldados até o templo, com a ordem de que eles deveriam matar o sacerdote e assim pôr um fim neste terrível costume. As mulheres também tinham importantes papéis na sociedade cuxita, tendo uma voz ativa em questões do dia a dia. Por diversas vezes, rainhas cuxitas reinavam sozinhas, sem a interferência de companheiros masculinos. E existem relatos de mulheres cuxitas lutando em batalhas e até mesmo comandando tropas. A mãe do rei recebia o título de Candens, que significa rainha-mãe. Ela atuava como conselheira tanto do rei quanto da rainha. Em algumas ocasiões, ela fazia parte das negociações políticas e poderia até mesmo assumir totalmente o comando. Uma dessas poderosas mulheres, e talvez a mais corajosa de seu povo, foi Amani Shaketo, que reinou em Cush, na época que Roma já havia conquistado o Egito, após a derrota de Marco Antônio e Cleópatra. Roma exigia que o reino de Cush pagasse tributos para a república. Amani Shaketo não aceitou as exigências e considerou uma ofensa, declarando guerra contra Roma e avançando com seus soldados para saquear as cidades egípcias que estavam sob domínio romano. Em 24 a.C., os cuxitas saquearam a cidade de Assuã, Fila e Elefantina. Eles retornaram para Cush, levando prisioneiros, objetos de valor e estátuas romanas, inclusive a cabeça da estátua do imperador romano Augusto, que foi levada pela rainha Amani como um gesto de desprezo para com o inimigo. Ao saber disso, o imperador Augusto enviou o general romano Petrônio, com a missão de enviar suas legiões para punir o reino cuxita. Existem poucos detalhes sobre esta batalha, mas Petrônio teria relatado que os cuxitas possuíam mais de 30.000 guerreiros e lutavam com uma fúria assustadora. Amani foi descrita como uma mulher corpulenta e de modos brutos. Ela liderava pessoalmente suas tropas e ficou cega de um olho após ser ferida por um romano. Após mais de 3 anos de combates, os romanos finalmente buscaram um acordo de paz. No ano 20 a.C., romanos e cuxitas assinaram um tratado de paz, no qual o imperador romano reconhece o reino de Cush como uma potência independente e livre de pagar tributos a Roma. O reino de Cush perdurou até o ano 350 d.C., mas devido a uma escassez de recursos e à falta de comércio, o reino acabou ficando enfraquecido e disperso. O outrora rico e orgulhoso reino cuxita acabou sendo dominado pelo Império de Axum, que vinha expandindo suas fronteiras a partir da região da Etiópia. Os cuxitas foram um povo incrível. Eram bravos guerreiros, hábeis artesãos e comerciantes habilidosos. Sua história nos mostra a força e perseverança do povo africano, capaz de repelir até mesmo o poderoso Império Romano.